Olá novamente, continuando aí o nosso assunto sobre o período regencial. Agora nós iremos falar sobre os partidos políticos que surgem no século XIX no Brasil e as revoltas regenciais, tá? Então nós vamos ver aí tendências políticas durante o período regencial. Essas tendências políticas, né, vão dar origem a dois partidos muito fortes no Brasil, que vai ser vão ser, né, os partidos, o Partido Conservador e o Liberal. Os liberais moderados, tá, surgem durante esse período regencial. Os liberais moderados, eles vão surgir ali daquele grupo do Partido Brasileiro, do governo de D. Pedro I. Eles são um grupo que vai lutar contra o autoritarismo de D. Pedro, então eles eram contrários àquela centralização centralização do poder nas mãos de D. Pedro I, tá? Então eles fazem oposição. Eles desejavam maior autonomia para as províncias e municípios, então eles eram a favor de que municípios e províncias tivessem maior poder de decisão, tá? E representavam os interesses dos grandes proprietários de São Paulo, do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tá? Aí tem também o grupo dos liberais exaltados, como o nome já diz, era um grupo mais radical, era mais propenso, né, às revoltas. Os moderados, como o nome fala, eram mais assim, como podemos dizer assim, mais políticos, né? Queriam decisões mais políticas do que revoltas propriamente dita. E os exaltados, alguns haviam participado da Confederação do Equador, então já está indicando isso. Eles eram bem favoráveis a isso, tá? Defendiam a autonomia também das províncias e liberdades individuais, isso aí se assemelhava com os moderados, e pretendiam abolir o poder moderador e ampliar o número de eleitores. Alguns deles eram republicanos, tá? Então, eles eram a favor do fim do poder moderador, que dava poderes excessivos ao imperador. Eles eram a favor de aumentar o número de eleitores, ou seja, reduzir a renda estabelecida na Constituição para que mais pessoas pudessem ter acesso aos meios políticos. E eles eram, alguns deles, não todos, tá? Uma parte deles eram monarquistas, mas alguns do grupo eram republicanos, ou seja, queriam acabar com a monarquia e instalar um regime republicano no Brasil. E havia o grupo dos absolutistas ou restauradores. Qual era a ideia desses caras? Uma boa parte deles eram portugueses e defendiam a volta de D. Pedro I. Esse grupo ele vai se desfazer. Depois, os que faziam parte desse grupo acabam entrando ou para os liberais moderados ou exaltados. Os liberais moderados darão origem aos conservadores e os liberais exaltados darão origem ao Partido Liberal. Tá? Então, os restauradores vai existir até o ano de 1834, que é o ano que D. Pedro I veio a falecer lá em Portugal. Então, não tinha mais por que existir esse grupo. Então, eles vão migrar, vamos dizer assim, vão migrar para os outros dois grupos. Aqui é eu mostrando isso que eu acabei de falar para vocês, um esqueminha mostrando isso. Ó. Os liberais exaltados, boa parte desses liberais fizeram parte da revolta farroupilha, são os progressistas, né? Querem aquela liberdade maior liberdade para as províncias, para os municípios, querem descentralização do poder, de tirar o poder moderador, né? E eles dão origem, em 1937, ao Partido Liberal, que é um dos partidos mais fortes do Brasil no século XIX. Os liberais moderados, os chimangos eram o grupo mais conservador do Rio Grande do Sul, né? Eles vão formar o grupo dos regressistas, eram a favor de centralização política, menor autonomia para os estados, para as províncias, né? E queriam a manutenção do poder moderador. E os restauradores também migram para esse grupo dos regressistas, que vão dar origem
ao Partido Conservador, tá? Então, a partir de 37, são dois partidos que comandam o país, estão lá disputando, se degladiando para chegar ao poder, tá? Vai ser o Partido Liberal e o Partido Conservador. Agora as revoltas regenciais. A gente vai falando por partes, tá, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação às revoltas, depois é só mandar a pergunta para mim no zap, tá? O período regencial foi marcado pela instabilidade política, isso eu já falei para vocês. Foi um período de muito caos, de muitas revoltas, de ameaça à integridade do território brasileiro, tá? E que fez com que ocorresse nesse período a ascensão política dos liberais e conservadores, tá? Inclusive, os liberais vão ser responsáveis por algumas dessas revoltas. A primeira revolta que a gente vai falar é a Guerra dos Cabanos, que acontece de novo em Pernambuco. Pernambuco era um barril de pólvora. Acontece a partir de 1832 e vai até 1835. Foi uma revolta que durou 3 anos, tá? E foi um movimento mais social rural. O que significa isso? Significa que eles tiveram as lutas mais no campo do que nas cidades, tá? Poucas revoltas nas cidades, muito mais no campo, nas áreas de grandes propriedades rurais, dos grandes latifúndios, dos engenhos, tá? O representante desses grupos, pequenos trabalhadores do campo, que são os pequenos agricultores ou camponeses, tá? Que prestavam seu serviço aos grandes proprietários de terra, índios e escravos. Então, vocês podem perceber o que é chamado de cabano, porque os participantes dessa revolta moravam em cabanas, né? Então, a moradia deles era uma cabana. E aí, então, eles foram chamados dessa forma. Então, vocês podem perceber que era uma revolta mais com participação popular, tá? E eles lutavam pelo quê? Lutavam em nome da religião, que eram extremamente católicos, né? E pelo retorno do imperador. Aí quando chega a notícia, porque a notícia demorava a chegar, né? Quando a notícia chega lá em Pernambuco, que Dom Pedro já estava morto, o movimento começa a esvaziar, mas eles tiveram represália, tá? Ou seja, teve reação por parte dos grandes proprietários, juntamente à Guarda Nacional, e uma força das tropas brasileiras, tá? Eles usavam como tática de combate a guerrilha. A guerrilha, gente, são grupos pequenos que pegam a tropa inimiga em emboscadas, em armadilhas, tá? Aí é um mapa mostrando para vocês a localização de cada uma das revoltas principais que aconteceram durante o período regencial. Gente, foram muitas, mas essas são as revoltas que mais deram trabalho, tá? Então teve a cabanagem no Grão-Pará. Grão-Pará é somado à Amazônia, né? E o Pará, mais Amapá, Rondônia, Roraima, tá? E um pedacinho aí do Acre, tá bom? A balaiada acontece no Maranhão. Duas revoltas grandes na Bahia, revolta dos Malês e a Sabinada. Tivemos a dos Cabanos aqui em Pernambuco, que eu acabei de explicar para vocês. As Carrancas, que foi uma menor, tá? uma revolta menor em Minas Gerais. E a Manuel do Congo, né? No Rio de Janeiro. Também foi uma revolta pequena, que não deu assim, muito problema, não. E teve a Guerra dos Farrapos, que essa durou 10 anos, foi de 1835 a 45, que acontece no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, tá? Aqui é uma representação da revolta dos Cabanos, tá? Os revoltosos aí com machados, e aqui, né, a cavalo, vocês podem ver que seriam as tropas da Guarda Nacional. Teve a revolta dos Malês, que foi uma revolta menor também, mas ela é significativa porque ela teve grande participação de escravos. Esses escravos não eram escravos, como podemos dizer assim, mais comuns, né? Eram escravos mais incomuns, porque eles eram muçulmanos.
Eles saíram da região da África, onde os negros naquela região, né, que é do Mali ali, eles saíram daquela região que já era convertida ao islamismo. Então, os negros dessa região que vieram para o Brasil trouxeram com eles o islamismo. Tá? Eles eram convertidos e não aceitavam outra religião. Diferentemente dos outros negros que não eram islâmicos, que enganavam os seus senhores, né, fingindo estar adorando os santos católicos, quando na verdade embaixo, né, enterrados, estavam os seus ídolos, né? Estavam lá os seus orixás, os seus, sei lá o que, como eles chamam, né? Estavam lá os seus deuses, né? Que eles cultuavam na África, eles enterravam embaixo do santo, e ali eles se ajoelhavam, faziam suas orações, suas rezas, e o Senhor passava, olhava, achava que eles estavam convertidos ao catolicismo. Os muçulmanos não tinham isso, tá? Então os muçulmanos se recusavam a aceitar. Só que era imposto a eles, tá? Então eles viviam uma constante rebelião dentro deles, né? Porque isso para eles era uma agressão maior talvez do que a própria escravidão, tá? Porque com a escravidão eles conviviam lá na África. Agora a imposição da religião para eles era ainda mais agressivo. Tanto é, gente, que esses malês, diante da insistência, né, dos senhores de escravos e dos maus tratos também, de insistir que eles se convertessem ao catolicismo, eles acabam se revoltando. Tá? Então esse pessoal vai se revoltar contra a imposição da Igreja Católica e vão acabar partindo para a violência generalizada. Então eles vão atacar fazendas, vão atacar várias propriedades, e no meio do caminho eles atingiam a todos, tá? Senhores, atingiam feitores, capatazes, mas também atingiam parte da população branca. Então o que acontece? Eles causaram pânico lá em Salvador, as pessoas começaram a ficar com muito medo de sair nas ruas, de sair pelas propriedades e ser atacado por esses grupos revoltosos. E aí pobres e ricos se unem juntamente à Guarda Nacional e vai sufocar essa rebelião que acontece ali em Salvador no ano de 1835, tá? Esses malês, boa parte deles foram mortos, e os que não foram acabaram se submetendo à escravidão e à imposição do homem branco. Com a questão da religião, eles conservaram, mas sempre ali brigando com a imposição, mas sem revolta armada mais, tá? A cabanagem foi considerada assim a maior revolta popular do Brasil. Ela acontece no Grão-Pará, que tá só Pará, mas é Grão-Pará, tá? Ela dura bastante tempo, vai de 1835 até 1840. Teve uma grande participação popular e é chamada de cabanagem porque eles também viviam em cabanas às margens dos rios. Então é uma região, é uma população ribeirinha que vivia basicamente, né, da pesca e da extração de seringueiras, da extração de ervas no meio da mata, tá? E de plantas medicinais no meio da mata, e era assim que eles sobreviviam. Era uma população bem pobre, tá? Que vivia à mercê dos poderosos locais, à mercê das elites. Só que as elites que vão iniciar essa revolta, que as elites ali é a questão do liberal contra o conservador, né? Uma luta deles. E a elite acaba atraindo para o movimento essa população mais pobre, né? Essa população mais miserável. O movimento inicia-se por questões políticas, por disputas políticas, e depois torna-se um movimento mais social, tá bom? Então o motivo da luta iniciou-se quando os membros da elite local foi contra a nomeação do presidente da província. O que acontecia, gente? O governo central, que no caso aqui desse período é o governo regencial, nomeava para os governantes da província, não era o pessoal da província que escolhia, tá? Era o governo central, era lá na capital, no Rio de Janeiro. Então eles nomeavam uma pessoa, por exemplo, vai lá para a província do Grão-Pará.
E ele mandava uma pessoa qualquer do grupo deles lá, né, do clube da bolinha deles, né, que eram pessoas que desconheciam o local, não eram pessoas da região, e isso desagradava bastante, tá? A população local e principalmente a elite, né, que queria participar das decisões políticas, a elite local, tá? E aí, então, a elite tinha propostas de colocar um líder, né, um presidente da província de cunho liberal, e o governo central enviou uma pessoa, se eu não me engano, de outro estado, que desconhecia por completo a realidade do Grão-Pará, e envia essa pessoa para lá. Resultado, né, acabou eclodindo a revolta lá. Essa elite local já vinha tendo atritos ali, ela acaba perdendo a cabeça e inicia a luta. Um dos líderes da revolta vai ser o Eduardo Angelim, que na época era só um rapaz de 21 anos de idade, mas ele lidera todo o movimento. Os revoltosos, né, além da elite local que iniciou a revolta, vão ter muitos negros, mestiços e índios, que era a população da região, tá? Eles chegaram a dominar a cidade de Belém, tá? Entraram no palácio do governo, tiraram o presidente da província que havia sido colocado pelo governo central. Eles chegaram a tomar posse do governo, tá? E tomou conta de todo o restante da província, mas por fim eles acabam tendo um movimento sufocado, porque aí não vai enviar só a Guarda Nacional, vai enviar tropas federais, que vai ser do Exército, comandados aí com o objetivo de sufocar na base da violência, tá? Então, nesse agir do Exército, muita gente morreu, gente. Foi a revolta que mais teve pessoas mortas, com um saldo de 30 mil pessoas mortas na região. Tá? Por quê? Porque a maioria deles participando eram da população, eram pessoas pobres, tá? Que não tinham as costas quentes para o governo central pensar duas vezes. Então eles agiram na base da truculência, sufocaram o movimento, retomaram o controle da cidade de Belém e do palácio e dizimou cerca de 30 mil pessoas ali. Durou 5 anos essa luta aí. Vou parar por aqui, a gente continua com as próximas revoltas no próximo vídeo. Fiquem com Deus, até lá!